3 em cada 4 portadores de diabetes no Brasil estão fora do controle. A doença já atinge mais de 10 milhões de brasileiros e só está aumentando. Se não tratado, o diabetes pode ocasionar derrame, perda de visão, impotência sexual, entre inúmeras outras sequelas. Vamos entender um pouquinho mais sobre o assunto. Acompanhe. Muitas pessoas, quando escutam a palavra diabetes, nem dão importância, acreditando que o mal nunca irá acometê-las. O que poucos sabem é que a doença já é reconhecida como um importante problema de saúde pública, em virtude do aumento de sua prevalência. Hoje são mais de 10 milhões de diabéticos no Brasil e se estima que em 20 anos esse número triplique. E no mundo, em 2050, serão 300 milhões de diabéticos. Então é uma doença agressiva, progressiva e que pode ser evitada muitas vezes com uma alimentação mais saudável. Existem 2 tipos de diabetes, 1 e 2. O tipo 1 não pode ser evitado. Se desenvolve quando o próprio sistema de defesa do organismo destrói as células do pâncreas. O tipo 1 é o mais agressivo, pode evoluir para complicações mais graves. O diabetes ele é causado por uma falência do pâncreas. Então existe uma doença que é típica de criança ou de adultos jovens, onde existe uma falta de produção de insulina por destruição do pâncreas por anticorpos. E quando o diabetes aparece, é rapidamente evolutivo, então em menos de uma semana já tem os sintomas, e esses sintomas são tomar muita água, fazer muito xixi, urinar bastante. Apesar de comer bem, a pessoa perde peso comendo bem, isso chama muita atenção. E é causado por falta total de insulina no pâncreas. Então, essas pessoas que caracterizam o diabetes tipo 1, elas precisam usar insulina desde o primeiro momento. E o diabético tipo 1, por enquanto, é uma doença que não tem cura. Nas fases iniciais, se tenta o transplante de célula-tronco, que não tem dado muito certo, existem pesquisas imensas nessa área, mas ainda é uma doença que a gente tem que pensar a longo prazo, tem que conviver com ela. Desde os 9 anos, a designer de moda Juliana convive com diabetes, o que para ela já não é mais um bicho de 7 cabeças. Na bolsa, carrega sempre o teste de glicose e a insulina. Segundo ela, o aumento e a variedade de produtos no mercado isentos de açúcar ajudaram bastante no dia a dia de qualquer diabético. Assim, eu faço atividade física, eu faço meus testes regularmente, eu venho no consultório a cada 4 meses, eu faço os exames a cada 4 meses. Eu sou bem certinha mesmo, porque eu tenho medo de que possa acontecer alguma coisa mais grave, assim, né? Mas consegue conviver perfeitamente com a doença? Perfeitamente. Às vezes eu até esqueço que eu tenho. Assim, eu não sou de doce, eu não gosto muito, já acostumada, né? Mas assim, tem bastante produto diet agora, que daí eu como quando eu tenho vontade. Mas é tranquilo, meu Deus do céu. A alimentação do diabético deve ser sem açúcar e com baixo teor de carboidratos. O que mais afeta a população no mundo é o diabetes do tipo 2, que poderia ser evitado com hábitos saudáveis. E, diferente do tipo 1, normalmente o diagnóstico é feito antes do surgimento dos sintomas. O diabetes tipo 2, ele é uma doença diferente. Ele não tem, a princípio, uma falta total de insulina como o que nós acabamos de falar. O que acontece no tipo 2 é que 90% das pessoas que têm diabetes tipo 2 são obesas. Então, o que acontece? A gordura, principalmente gordura visceral, aquela gordura de barriga, ela bloqueia o funcionamento do pâncreas e faz como se fosse uma camada de banho ao redor do pâncreas, e a insulina que esse pâncreas produz não tem uma eficiência adequada. Aí controla com medicamentos, remédios fazem com que a insulina produza ou seja liberada de maneira mais eficiente.
mas podem ser prevenidos se a pessoa não for obesa. Se 90% são obesos, se for magros, a gente já reduz isso para 10%. Estudos recentes apresentam evidências de que a alimentação pode ser mais do que um simples aliado no combate ao diabetes. A gordura trans, ela tem muito mais caloria do que o carboidrato, por exemplo. O carboidrato tem, cada grama, 4 calorias. Cada grama de gordura tem 9 calorias. Então, a gordura tem o dobro, mais que o dobro de caloria do que o amido. Ela é mais importante nas comidas com conservantes, nas bolachas, nos salgadinhos. Tem muita gordura trans, é uma grande vilã do peso. Mas o que a gente tem que pensar é que peso é um equilíbrio entre o que entra e o que sai, né? Os maratonistas comem 8, 10 mil calorias por dia e continuam magros. Quer dizer que quer comer mais, caminhe mais. Ninguém está imune. Em qualquer fase da vida, a pessoa pode ter diabetes. Às vezes, até questões emocionais desencadeiam a doença. Desde que existe herança genética e exista já um pâncreas produzindo insulina de maneira não muito adequada. Às vezes, a gente consegue identificar o fator desencadeante. Normalmente, uma morte na família, às vezes uma infecção muito grande, que o corpo precisa produzir mais insulina, ele não dá conta, então o diabetes aparece. Às vezes, as emoções, as separações, perda de emprego. Algo parecido aconteceu com a professora aposentada Marlisa. Depois de um impacto emocional, a doença apareceu. Após um acidente com um ônibus escolar, que eu vinha de Pomerode a Blumenau, eu estudava aqui em Blumenau, e esse ônibus sofreu um acidente. Eu fui uma das vítimas e fiquei internada até de noite. E como naquela época era difícil a comunicação em casa, eu fiquei até de noite, até que meus pais buscaram, e esse choque emocional é que desencadeou a doença. Marlisa convive com a doença há 50 anos, mas com qualidade de vida. Leva-se uma vida normal como qualquer outra pessoa, porque nesse período mesmo eu tive um filho também e foi tudo normal. Normal, graças à disciplina de conviver adequadamente com o problema. Eu sempre acho que tem 2 palavrinhas mágicas no diabetes. Uma é aceitação. Não adianta discutir, eu sou diabética e pronto. E o que o diabetes tem que fazer? Não pode comer açúcar, tem que ir no médico cada 4 meses para ver se está tudo bem e tem que usar a medicação que controle o seu diabetes da melhor maneira possível. E hoje nós temos inúmeras medicações que são muito eficientes. Mas tem uma outra palavrinha mágica que é disciplina. Porque a pessoa precisa ser um pouquinho mais organizada na sua alimentação, tomar o remédio certo, o que precisa usar insulina tem que fazer os testes, às vezes até 3, 4 vezes por dia. E a disciplina e a aceitação fazem com que lidar com o diabético fique uma coisa mais tranquila. Sem aceitação e sem disciplina, o diabetes pode gerar inúmeras complicações. Mas como o açúcar circula pelo corpo inteiro, através das artérias, ele faz complicações no corpo inteiro. Então faz na vista, no rim, na circulação, no coração. Nos homens a potência muitas vezes interfere, é bem frequente. E a circulação dos nervos também. A parte neurológica é muito afetada, bexiga às vezes não funciona tão bem, estômago não funciona tão bem. E é uma doença progressiva. E assim, a gente tem que fazer de tudo para que ela não evolua, mas vai evoluir. Doutora, o que a gente coloca aqui, a pessoa não pode achar que simplesmente porque nunca teve diabetes não vai ter a doença nunca na vida. Não, pode vir em qualquer fase dela. Quanto mais velho, maior a incidência. É uma doença que vai aumentando ao longo da vida, ela vai aparecendo ao longo da vida. Então, a gente falou nesses sintomas agudos, que são quando desencadeia agudamente. Mas a gente deve fazer o exame de glicose uma vez por ano,
Sempre que tiver alguma campanha de rua e que tiver esse testezinho no dedo, é interessante, porque metade dos pacientes diabéticos não sabem que tem diabetes e estão complicando sem saber que tem a doença, né? Então a gente tem que identificar essa doença para poder tratá-la de maneira adequada.